A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui em Isaías capítulo 12, versículo 3 diz: E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Amados preciosos irmãos, é muito importante não ficar dizendo Deus na sua soberania fará quando Ele quiser. Na verdade, existe em ação, na nova aliança, uma parceria, não é? E precisamos aprender como cooperar. O Salmo 115:16, que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então há uma responsabilidade, um privilégio de participar como cooperadores de Deus. Vemos em Atos dos Apóstolos que quem fazia os milagres era Deus, mas quem agia, se movia, aleluia, eram os apóstolos. Então, amados, quando Deus deu a terra para Josué, Deus não deu para eles assim, de mão beijada, vamos dar um exemplo. Havia gigantes lá. Então Deus deu habilidade e fé. Mas quem tinha que colocar fé em ação e derrubar os gigantes era o Josué e Caleb. Quem tinha que conquistar a terra era Josué e Caleb. Portanto, a terra que Deus prometeu a Abraão, quem tomou posse foi Josué e seus guerreiros. Deus diz através de Paulo para Timóteo para tomarmos posse da vida eterna. Portanto, a graça é a mão que se estende e oferece, e a fé é a mão que recebe e manifesta. Vamos ver então que na nova aliança existe uma fé ativa, participativa. Esperar em Deus não é não fazer nada, né, irmãos? Eu estou esperando em Deus, o que está fazendo, né? Não está se consagrando, nem profetizando, nem chamando a existência, quer dizer. Então isso não é esperar em Deus, isso é omitir. Quando nós pensamos que essas coisas acontecerão por acaso, automaticamente para nós, não entendemos que na nova aliança, orar não quer dizer Jesus, o barco está afundando, acalma a tempestade para nós. Jesus falou, vocês são incrédulos. Então, queridos, quando ele diz lá em João, orai para que a vossa alegria seja completa, ele não está dizendo orai o tempo todo pedindo que Deus faça. Irmãos, orai buscando direção e força de Deus para cooperar com Deus, para dizer aos ventos e às ondas, aquietai. Então existe um falar com Deus. Jesus fazia muito isso também, né? Passava noites em oração. Mas quando ele chegava diante das enfermidades, das obras do diabo, da escassez, ele fazia aparecer. Ele falava em nome de seu Pai. Quando entendemos que o Espírito Santo, né? A palavra paráclito ali no grego, que significa aquele colocado ao lado para ajudar. Então o Espírito Santo ele foi colocado para cooperar conosco e nos ensinar a cooperar com Ele. É uma sinergia, uma parceria, né? Sem Ele nada podemos fazer, mas Ele nos ungiu para participarmos, sim. Portanto, na nova aliança existe uma fé que não é morta, que é manifestar o reino de Deus e, de forma profética, comunicar principados e potestades para que retrocedam. Portanto, aqui onde nós lemos que nós extrairemos o mel da rocha, né? Vocês vão tomar uma terra que emana leite e mel. Deus alimenta os pássaros, mas não joga alimento dos ninhos. Deus dá a eles habilidade para conseguir alimento. Então o que nós vemos é que Deus nos dá o poder de adquirir riquezas, mas Ele não joga a nota de R$100 do céu. Por isso nós precisamos compreender como acessar e extrair e fazer então aquilo que está na despensa do Senhor, criar substância e aparecer no visível. Através da palavra a matéria é modificada, a falta se transforma em sobra e 12 cestos cheios. A doença desaparece e dá lugar à saúde e rejuvenescimento. Por isso essas coisas nos pertencem e precisamos aprender a cooperar. Muitos dizem, na soberania Deus fará. Acho muito humilde se omitir. Quem sou eu para cooperar com Deus? Não é? Moisés disse, não, me envia quem o Senhor tem para enviar, eu não vou não. Deus disse, não, você vai. E Moisés disse, mas eu sou muito imperfeito. Diz, mas eu que fiz você. Então nós não podemos ficar vivendo de desculpas, nem como Jeremias diz, eu não sei falar. Na verdade, nós sabemos falar sim, porque a palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração, e o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso você que está ouvindo essa parte 2, é maravilhoso, né, irmãos? Extraindo a herança.
nós estamos aprendendo que essas coisas estão disponíveis, mas elas não aparecerão no visível. Elas estão disponíveis no Espírito, em Cristo já te pertencem. Essas coisas já foram dadas em Cristo, já somos abençoados, né? Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, que é a fé e a palavra da fé, o Espírito, Efésios 1:3. Essa ponte entre ligar na terra o que já foi ligado no céu e trazer essas realidades espirituais, crendo a ponto de dizer, permanecer, perseverar, regar, como diz Colossenses 4:2, enquanto espera, agradece como já tendo recebido, né? E na estação própria o Pai fará aparecer. E Ele é responsável. Deus certamente diz lá em Isaías 44:26, sou eu que confirmo a palavra que sai da boca do meu servo. Olha, queridos, aquele que nos enviou não nos deixará envergonhados nessa semeadura e colheita, porque foi Ele que nos enviou e a sua palavra é honrada por Ele. Salmo 138:2, e Ele vela para fazê-la se cumprir, Jeremias 1:12. Portanto, a palavra de Deus é espírito e pode mudar a composição das moléculas, átomos e quark. A palavra de Deus, ela afeta, porque através da fé tudo já foi consumado. Então, tudo está pronto. Não é algo que você vai ter que falar para acontecer, como se fosse pensamento positivo. Não é como se você tivesse que fazer acontecer. Essas coisas já aconteceram e aparecem no visível pelo milagre do Espírito. Assim como o Cristo venceu na cruz, e a realidade espiritual é que Cristo disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, o Espírito Santo tem como, lá de João 16, 13 e 14, nos guiar em toda a verdade, extraindo daquilo que Cristo fez e aplicando no nosso visível, seja na saúde, finanças, na vida espiritual, familiar, todas as áreas foram incluídas, redimidas, supridas. Então a palavra é como container, carregadas de virtude, de bênção, prontas a aparecer, prontas a realmente virar substância no visível. A fé que vai dar substância é a presença do Espírito de fé. Eu louvo a Deus por você que está nessa série, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Se você tiver a fé do Nova Aliança, que é crer e chamar à existência o que está escrito, e estar humilde diante do Senhor, limpando o seu coração, aí Ele não vai duvidar. Se não houver mal, nenhum mal escondido no seu coração, quando você disser, o diabo não vai conseguir colocar dúvida. Marcos 11:23-24 diz, se você disser e não duvidar no seu coração, não vai duvidar, porque você está tendo vida com Deus, oração, jejuns, madrugadas com Deus, chamando o pecado de pecado, renunciando, limpando-se com sangue, respeitando a santidade de Deus. Então você vai conseguir dizer, Deus vai conseguir confirmar, porque você não vai duvidar no seu coração. Oh, glória a Deus. E se você está começando, diga como aquele homem, eu creio, Pai, ajuda-me na minha incredulidade. Então Deus vai te perdoar também pela incredulidade e ela não vai atrapalhar, tá bom? O sangue de Jesus então garante a herança, e o Espírito Santo é o Todo-Poderoso, onipotente, que responde ao sangue e faz aparecer no visível a herança. Portanto, você pode aguardar que as palavras que você semeou, Deus vai dar crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Por isso devemos tudo ao Senhor, que morreu por nós na cruz, ressuscitou, nos deu o seu Espírito de amor e está nos olhando, A Bíblia diz que do Pai das luzes, lá em Tiago capítulo 1, vai descendo toda bênção, todo dom perfeito. Por isso, creia na confirmação de Deus. Tão importante quanto profetizar ao vale dos ossos secos é crer que Deus está envolvido e que Ele confirmará, juntando osso com osso, nervo com nervo, fazendo aparecer o efeito da sua profecia, aquela que Ele mandou profetizar. Ele está totalmente envolvido, porque foi Ele que nos enviou e disse profetiza. Por isso nós sabemos que Deus não mente, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Certamente Ele confirmará a herança
estamos supridos. Vamos adorar a Deus e vamos fazer o bem, porque certamente as nossas palavras estão sendo confirmadas. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.